Santo Rosário, origem, promessas, mistérios e eficácia. Foi em um período bastante complicado devido às circunstâncias que havia e também marcado pelas práticas pecaminosas, onde os indivíduos que as cometiam com frequência sem a menor pretensão possível de arrepender-se, pecados esses que eram derivados de heresias que surgiam na época ou que já existiam. Foi em meio a esse crítico cenário que surgiu a devoção do Santo Rosário. Tudo começou quando, observando a lamentável situação dos indivíduos que se encontravam em pecado e apresentavam empecilhos à conversão dos hereges albigenses, que eram hereges surgidos da época, que São Domingos entrou em uma floresta que ficava próxima a Toulouse e no mesmo local permaneceu durante 3 dias e 3 noites em incontáveis penitências. Embora ainda que muito sofrimento lhe custasse para aplacar a cólera de Deus, não cessava de gemer e chorar e até provocar macerações no próprio corpo com severos golpes disciplinários a ponto de cair esgotado. Foi quando a Santíssima Virgem apareceu-lhe e comunicou-lhe: se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, prega o meu rosário. Satisfeito, São Domingos rapidamente levantou-se totalmente aliviado e consolado, enchendo-se de zelo para com a salvação das almas, foi de encontro com a catedral. Chegando, logo entrou e no mesmo instante os sinos começaram a tocar. Estavam sendo tocados por anjos que ocupavam essa função para reunir os habitantes. No início da pregação aconteceu uma tempestade espantosa, acompanhada por estranhos tremores de terra. O sol ficou empalidecido misteriosamente. Houveram também trovões e relâmpagos repetitivos que causaram pânico em cada um dos acompanhantes que presenciavam aqueles ocorridos fora do normal. Ficaram ainda mais aterrorizados quando avistaram uma imagem da Virgem Maria que se encontrava exposta em um local de destaque, erguendo os braços 3 vezes em direção ao céu, como que para pedir vingança a Deus contra eles, se caso não se convertessem e não recorressem à sua divina proteção. Com esses prodígios, desejava o céu promover e estabelecer aquela que era nova devoção e também torná-la mais conhecida. Através das orações feitas por São Domingos, a tempestade que antes estava furiosa notaram que havia cessado. São Domingos em seguida prosseguiu com a pregação, explicando repleto de entusiasmo a excelência do Santo Rosário. Consequentemente, muitos dos residentes de Toulouse passaram a rezá-lo e abandonaram seus péssimos hábitos. Pouco tempo depois, grandes mudanças notáveis aconteceram, grandes resultados sucederam. São Domingos, sendo inspirado pelo Espírito Santo, instruído pela Santíssima Virgem, passou o resto de sua vida pregando o Santo Rosário através dos exemplos que deixava e também palavras das quais propagava, pelas cidades e campos, diante dos grandes e pequenos, diante dos sábios e ignorantes, dos católicos e hereges. Conforme a devoção era cada vez mais difundida por pregadores, grande piedade e grande fervor floresciam em ordens religiosas e também aos demais de um modo geral. Do contrário, acontecia aos que resolviam negligenciar esse tesouro trazido do céu. Pecado e o caos vinham em toda parte. Havia um irmão de nome Alfonso Rodrigues, pertencente à Companhia de Jesus, recitava o rosário e frequentemente observava a cada Pai Nosso rezado sair pela boca uma rosa vermelha e a cada Ave Maria saía uma rosa branca, idênticas em beleza e fragrância, diferenciando-se apenas na cor. Contam as crônicas franciscanas que havia um jovem religioso que possuía o belo hábito de rezar diariamente, sempre antes da refeição. Certo dia, por um motivo qualquer, não rezou,
E ao tocar o sino para o jantar, obteve permissão de seu superior para rezar antes de se dirigir à mesa. Mas percebendo quanto demorava, o superior enviou um religioso para chamá-lo. Esse mesmo religioso o encontrou na cela toda iluminada por uma luz celestial e viu também a Santíssima Virgem junta a 2 anjos. À medida que o religioso rezava as Ave-Marias, rosas de grande beleza saíam de sua boca e os anjos as apanhavam uma após a outra e colocavam sobre a cabeça da Virgem, que, satisfeita, manifestava o seu agrado. O rosário é uma grande coroa de rosas, enquanto o terço é um diadema, ou então uma coroa de rosas, porém menor, que se é colocado sobre a cabeça de Jesus Cristo e Maria Santíssima. Ao se rezar o rosário, reza-se vocalmente e mentalmente. Certa vez, a Santíssima Virgem, em uma aparição, disse ao beato Alano de la Roche: grande quantidade de indulgências foram concedidas ao meu rosário, mas fica sabendo que eu acrescentarei ainda muitas mais aos que rezarem o terço em estado de graça, de joelhos e devotamente. E a quem nas mesmas condições perseverar nesta devoção, eu lhe obterei no fim da vida, como recompensa por esse bom serviço, a plena remissão da pena e da culpa de todos os seus pecados. Em uma outra ocasião, a Virgem dissera para Alano que propagasse com frequência para com todos os seus irmãos a devoção do Santo Rosário, e fez também as seguintes promessas aos que rezassem. Primeiro, terão sua proteção especialíssima durante a vida. Segundo, uma morte feliz. Terceiro, a eterna salvação de sua alma. Quarto, não morrerão sem receber os sacramentos. Quinto, não serão flagelados pela miséria. Sexto, obterão tudo através do rosário. Sétimo, a devoção do rosário será sinal certo de salvação. Oitavo, livrará do purgatório no exato momento que morrerem os que tiverem rezado o rosário. Nono, terão grande glória no céu. Décimo, aos que propagarem a devoção do rosário, haverá a prontidão da Santíssima Virgem para socorrer em todas as suas necessidades. Os mistérios do Santo Rosário são os seguintes: mistérios gozosos, segunda-feira e quinta-feira. Festas do ciclo, quartas e sexta-feira das 4 têmporas do Advento, 2 de fevereiro, domingo dentro da 8ª da Epifania. Primeiro mistério gozoso, contemplamos a anunciação do anjo Gabriel a Maria Santíssima e a encarnação do Verbo Divino. Segundo mistério gozoso, contemplamos a visitação de Maria Santíssima até a casa de sua prima Santa Isabel. Terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo em um estábulo na cidade de Belém. Quarto mistério gozoso, contemplamos a apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo no templo e a purificação de Maria Santíssima. Quinto mistério gozoso, contemplamos a perda e o reencontro de nosso Senhor Jesus Cristo no templo por Maria Santíssima e glorioso São José. Mistérios dolorosos, terça-feira e sexta-feira. Festas do ciclo, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sexta-feira santa. Primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia mortal de nosso Senhor Jesus Cristo quando suou sangue no Horto das Oliveiras. Segundo mistério doloroso, contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo atado à coluna. Terceiro mistério doloroso, contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo sendo insultado e blasfemado. Quarto mistério doloroso, contemplamos o carregamento da pesada cruz por nosso Senhor Jesus Cristo rumo ao Calvário. Quinto mistério doloroso, contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. No alto do lenho foi pendido o Salvador. Mistérios gloriosos, quarta-feira, sábado e domingo. Festas do ciclo, Páscoa, Ascensão, Pentecostes,
Assunção. Primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo mistério glorioso, contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, cheio de glória, majestade e esplendor. Terceiro mistério glorioso, contemplamos a vinda do Divino Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria Santíssima. Quarto mistério glorioso, contemplamos a assunção gloriosa de Maria Santíssima, a arca da nova e eterna aliança subira aos céus em corpo e alma. Quinto mistério glorioso, contemplamos a coroação de Maria Santíssima pela Santíssima Trindade, soberana Rainha, tudo se encontra sob o vosso domínio. Por que os mistérios luminosos não estão contidos? Embora tenha sido algo apenas sugestivo e não obrigatório por João Paulo II, esse mistério invasivo deve ser devidamente rejeitado, pois o rosário nunca esteve incompleto ou errôneo para que viesse ser complementado e corrigido. Rezando-se o rosário completo, recita-se então apenas 3 terços, cada qual possuindo 5 mistérios, gozosos, dolorosos e gloriosos, pertencentes à vida de Nosso Senhor e Nossa Senhora, encontrando-se em perfeita sintonia com o ciclo litúrgico. Com isso, para cada mistério se reza um Pai Nosso, seguido por uma dezena de Ave-Marias, finalizando sempre com o Glória, com a jaculatória, ó meu Jesus. 3 são os mistérios do Rosário, correspondendo em honra à Santíssima Trindade. Portanto, existem 150 Ave-Marias, mesma quantidade exata aos salmos do Divino Ofício. Da mesma maneira que os 150 salmos exaltam a Deus pela pessoa de Davi, o mesmo acontece, mas ainda mais perfeitamente com as 150 Ave-Marias exaltadas a Deus através da Virgem Maria. O próprio Beato Alano de la Roche já havia assegurado que o rosário é o saltério de Nossa Senhora, devido às 150 Ave-Marias que possui coincidir exatamente com a mesma quantidade que os salmos possuem. O rosário é mais valioso que os salmos, assim como a realidade é mais importante do que a prefiguração, e o corpo mais importante do que a sombra. Da mesma forma, o rosário é mais grandioso que o saltério de Davi, que nada mais fez que prefigurá-lo. São Luís Maria Grignon de Montfort. E ainda teria-se um outro problema. Nossa Senhora em Fátima ordenou claramente que se fosse rezado pelo menos 1 terço, que corresponde a 50 Ave-Marias do Rosário, 150 Ave-Marias diariamente. Com essa novidade progressista, o Rosário passaria a ter 200 Ave-Marias, rompendo com o ciclo litúrgico. Durante o milagre do sol ocorrido em Fátima, prometido por Nossa Senhora para provar a veracidade das aparições, os pastorinhos, que eram convenientemente 3, tiveram a visão de 3 cenas, as quais indicavam os 3 mistérios do Rosário. Quando a Virgem Maria trouxe à irmã Lúcia aquelas que seriam as instruções específicas para a devoção dos primeiros sábados do mês, especificou claramente que desejava apenas 1 terço e não 1/4. Com 15 minutos apenas de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, a Virgem Santíssima pedira apenas 15 mistérios do Rosário e não 20. Nesse caso, seria opor-se à sua vontade. Permanecemos então com a santa tradição. O Papa Leão XIII recomendou bastante, além de encorajar, a recitação do rosário tradicional, especialmente durante o mês de outubro, que por toda razão é chamado mês do rosário. Em relação às indulgências que se adquire com o rosário, são proporcionadas tantas que não haveria possibilidade de citá-las uma a uma. Mas a quem em estado de graça reza o rosário, recebe as indulgências plenárias. Diversos são os milagres atribuídos para se comprovar a eficácia do rosário. No entanto, existe um, entre os mais populares, que muito cooperou para tornar a eficácia do rosário mais conhecida devido ao seu desfecho.
Houve uma batalha conhecida como a Batalha de Lepanto, que foi convocada pelo Sumo Pontífice São Pio V, Papa eleito em 1566, batalha que tinha o objetivo de combater os inimigos da cristandade, e no momento que ocorria a batalha, o Papa, juntamente com os demais membros do clero e fiéis, rezavam o rosário confiando plenamente em sua eficácia. Aconteceu que em um certo momento da batalha, o Papa, se colocando diante da janela, abrindo-a, entrou em êxtase e presenciou através de uma visão a vitória da cristandade, o que foi também a maior batalha naval já registrada pela história. Além disso, algo surpreendente se foi sabido: os inimigos, os poucos que haviam sobrevivido, bateram em retirada, pois haviam avistado acima dos principais mastros da esquadra católica uma senhora de aspecto majestoso que os afugentavam. Grupo Tradição Católica, fundado pelo apostolado fora da Igreja não há salvação, no ano de 2007.